é para o Senhor. Então, pense você que você trazendo a sua oferta, o seu dízimo, independente da quantidade, que o Senhor ele não está se atentando em quem é você e como você está. Porque quantidade não é algo que o Senhor se preocupa. Nós vemos que lá na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, vai falar que nós não devemos fazer com tristeza. E nós não devemos fazer por força, mas temos que fazer com alegria. Então, ou seja, como que está seu coração no momento que você está fazendo algo ali para Deus? Como que está o seu coração? Né? Tudo bem, você vai estar trazendo a oferta, o dízimo, humanamente falando, para a igreja vai ajudar, a espécie vai ajudar, mas no que diz respeito a você e Deus, essa oferta é algo que o Senhor vai olhar para você e vai se agradar do que você está trazendo para Ele? Porque quando nós lemos essa palavra, eu só imagino, tipo assim, vou aproveitar que o João está vindo aqui, eu só imagino, né, o Senhor fazendo assim, vem com a sua quantia, vem me entregar, e o Senhor não está nem olhando para a quantia, está olhando no olho dele aqui assim, ó, e vendo a mente, vendo o coração, vendo tudo, amém? É só somente isso. Então imagina só como é isso, você está trazendo, tudo bem, você se preparou, mas você está levando isso como diante de Deus? Como que você está para trazer o seu dízimo e a sua oferta? O Senhor ele não vai se atentar à quantidade, mas sim como que você está se apresentando diante dele para dizimar e ofertar. Amém? Então, lembre-se disso, amados. A questão da ira, tome muito cuidado. Tome muito cuidado como você se relaciona com as pessoas. Tome muito cuidado com o que você fala a respeito delas e para elas. Veja só que nós vimos na palavra, quantos não usam essa palavra? Vou falar porque está escrito na palavra, idiota. Quantos não sai isso naturalmente da boca das pessoas? Ai, fulano é idiota. Ai, que idiota, né? Levanta até o olhinho, né? Ai, que idiota. E acha que é normal. E acha que Deus está se agradando disso, do seu comentário. Não está. Não está. Não está. Amém? Então tome muito cuidado. Antes de você trazer o dízimo e oferta, atente-se como está o seu coração e como que você está apresentando diante de Deus. Amém? Então você que trouxe o dízimo e a oferta, levanta sua mão para o alto, que as obreiras vão estar passando aí com o envelope de oferta, né? É só você levantar a sua mão que ela vai estar entregando aí para você. Pastor, eu não utilizo dinheiro em espécie, eu só uso celular, posso fazer Pix, posso fazer transferência? Pode, todos os dados estão aqui, atrás de mim, você pode ver aí a chave Pix, você pode ver aí os dados da conta, se você quiser fazer transferência. Tem aquele cartãozinho do QR Code, pastor? Tem também, se você quiser utilizar, amém? Mas, né, lembre-se, como diz a palavra, né? Faça com alegria. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, vamos apresentar diante de Deus e vamos orar. Pastor, eu não trouxe, não tem problema, fique de pé também, em nome do Senhor Jesus, e vamos orar. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, apresentamos aqui diante do Senhor os dízimos, as ofertas, propósitos que o teu povo veio trazer diante de ti. Pai, desde já nós apresentamos ao Senhor, consagramos a Ti para que seja, Senhor, usado aqui nessa obra a qual o Senhor nos separou, meu Pai, para fazer, meu Deus, cumprindo com aquilo que a Tua palavra nos ensina a respeito, meu Deus, também de poder, meu Pai, auxiliar, meu Deus, a viúva, o órfão, o necessitado. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor capacite a Tua igreja para que a Tua igreja continue fazendo e cumprindo com a Tua santa palavra. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor não deixe, meu Deus, faltar nada à Tua igreja. Pai, o Senhor sabe como que essa pessoa chegou aqui,
O Senhor sabe quais têm sido as aflições dela. Que o Senhor venha socorrer a cada um em suas aflições. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos condicionado a fazer. Obrigado pelo nosso emprego, obrigado pelo nosso salário, obrigado pelas tuas provisões na nossa vida. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, vai estar passando aí a salva, né? Os obreiros, os diáconos vai estar passando com a salva aí para você entregar a sua oferta. Eu quero convidar o preletor da noite, o evangelista Josué. Amém? Desde já a gente agradece mais uma vez o Senhor estar se disponibilizando para trazer a mensagem aqui. O Senhor veio com a sua família, isso, né? A senhora Ana é diaconisa, é a esposa do Senhor, é isso? E o Lucas, filho, amém? Então está aqui nosso irmão Josué, junto com sua esposa Ana, diaconisa, é isso, né? Diaconisa Ana e seu filho Lucas, vocês são muito bem-vindos aqui conosco, amém? Estenda sua mão para cá, vamos estar orando pela vida do evangelista e de sua família. Senhor Deus e eterno Pai, desde já agradecemos pela vida desse nosso irmão e sua família, que o Senhor até aqui tem guardado, tem conservado e permitiu que ele e que sua família estivesse aqui conosco neste momento, para que pudéssemos cultuar ao Senhor. Desde já pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a família. Só o Senhor sabe como que esse homem chegou aqui com a sua família. Que o Senhor os abençoe o casamento, abençoe a família e o lar. E que todo mal que porventura tem se levantado contra ele e a sua família, que caia por terra em nome de Jesus. Apresentamos a vida deste teu filho e servo, que se preparou para nesse momento trazer a mensagem. Que o Espírito do Senhor o conduza, Senhor, neste momento tão bom e agradável que podemos cultuar ao Senhor. Usa a vida dele para falar no profundo de nossos corações aquilo que nós necessitamos ouvir. Que desde já o Senhor guarde a toda a igreja e guarde, Senhor, ao evangelista, para que nenhum mal possa impedir aquilo que o Senhor, meu Pai, já preparou para que a tua igreja pudesse receber nessa noite. Que o Senhor, meu Pai, use a vida do teu servo com um grande poder. E desde já nós te agradecemos por este dia que aqui estamos, por ter nos guardado para estar aqui e pela vida deste teu filho e sua família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Igreja do Senhor, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias em Salmo 121. Em seguida, nós estaremos lendo também João, capítulo 14, versículo 9. 14, versículo 16. Salmo 121. Acredito, para quem eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Já João capítulo 14 e o versículo 16. João 14, versículo 16. Assim diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém, meus irmãos. Eu queria inicialmente agradecer a Deus
por essa oportunidade que Ele está me concedendo. Agradecer também a minha esposa, Ana, e ao meu filho Lucas. Eles estão sempre comigo, eles fazem parte desse ministério. E são duas joias que eu tenho. É o que eu tenho mais de precioso nessa terra, é a minha família. Agradecer ao pastor Rodrigo, que mediou para que eu estivesse aqui. Agradecer ao pastor que me antecedeu também pela recepção diferenciada. Boa, parabéns. Agradecer ao bispo que permitiu estar aqui. Bom, e agradecer a todos, pois sei que este momento é um momento importantíssimo para, mais uma vez, aprendermos da palavra de Deus e continuar servindo a Deus com o entendimento que a palavra nos dá. Queridos, o Salmo 121, quando diz: eleva os meus olhos para os montes, e aí o salmista pergunta: de onde me virá o socorro? Então ele mesmo responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Às vezes nós ficamos diante de determinadas situações que a gente já não sabe mais o que pensar e o que dizer, porque nós somos afrontados e estamos enfrentando situações que não sabemos mais o que fazer, o que pensar, o que falar, como agir. E aí é para lá que eu quero levá-los. Eu quero levá-los para que saibamos e tenhamos uma direção daquele o qual Jesus enviou. O que está escrito em João, no capítulo 14 e no verso 16, Jesus falando, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro é bem interessante a gente entender um pouco sobre a palavra. A palavra outro poderia ser usada aqui, nessa palavra, duas. Uma palavra nos originais é outro da mesma espécie. A outra palavra é outro, mas de espécie diferente. A palavra que é usada nesse versículo é outro da mesma espécie. Isso significa dizer que o Espírito Santo é da mesma espécie que Jesus. Sendo Jesus Deus, então o Espírito Santo é Deus. Entenda bem, não são três deuses, nós somos monoteístas e cremos em um único Deus, é um Deus trino. Então o Espírito Santo faz parte dessa divindade. Outro Consolador, o Espírito Santo que tem a finalidade de conduzir a igreja, aleluia, para o caminho perfeito. Ele cuida da igreja, o Espírito Santo. Ele que tem essa função nos dias atuais, pois Jesus foi e disse que enviaria outro. E este Consolador, a palavra Consolador significa alguém para estar ajudando uma outra pessoa, um amigo, um companheiro, para estar nos orientando e nos fortalecendo e nos enchendo de graça para continuar vivendo a palavra de Deus fielmente, independente do momento. Mas é este o Consolador. E aí Jesus disse: e este estará convosco para sempre.
Atos, capítulo 2, nos fala que o Espírito desceu em sua plenitude, e a partir daquele momento a igreja é guiada pelo Espírito Santo. A igreja já passou por várias situações, e o Espírito continua guiando a igreja de Cristo. Você pode dizer assim: mas Josué, tem um povo aí que diz que é da igreja, mas este povo não é da igreja. Você pode dizer, se a vida deste tal não condiz com a palavra de Deus, não sendo um praticante da palavra de Deus, ele não faz parte do corpo de Cristo. Uma vez que ele não faz parte do corpo de Cristo, ele não é a igreja. A igreja é formada por um povo santo, zeloso e de boas obras. Um povo que o Espírito Santo habita dentro dele. Ele é guiado pelo Espírito. Ele ouve a voz do Espírito. Esta é a igreja de Cristo. A igreja que está de acordo com as Escrituras sagradas, a palavra de Deus. Agora, este povo desmantelado que anda por aí fazendo de tudo que dá na telha, que não tem comprometimento com as verdades bíblicas, não é a igreja de Cristo. É simplesmente uma denominação que não está enquadrado nas sagradas Escrituras. A igreja de Cristo são aqueles selecionados. Olha aqui, Apocalipse capítulo 7, ali fala sobre os 144 mil que terão um selo na testa. Este é o período tribulacional de 7 anos. O selo qual está na testa dele, Apocalipse capítulo 14, vai dizer que é o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo. Nos dias atuais, a igreja de Cristo, ela não tem selo, ninguém vê nada. Esse é crente, esse não é crente, este é servo, este não é servo, esse é o homem, este é a mulher. Não tem nada disto na cabeça da pessoa, na mente da pessoa, que possa ser visível. Todavia, a Bíblia diz que em Efésios capítulo 1, versículo 13, se o sonoplasta puder colocar para nós, vai ajudar muito. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que, ao ouvir a palavra, o evangelho da salvação, crido em Jesus, seremos selados pelo Espírito da promessa. A igreja de Cristo passa por essas fases e chega a ser selado. O selo não é visível, o selo é o próprio Espírito Santo que habita dentro de cada filho de Deus. E é este selo, o Espírito Santo, quem conduz a este homem e essa mulher a trilhar nos caminhos de Deus. Aleluia. Não conseguimos ver o Espírito que está na pessoa, mas nós vemos a ação dele, as obras dele, o vocabulário dele é filtrado, não tem palavrões, não tem essa loucura que tem por aí, tem um vocabulário puro, tem uma atitude digna de ser chamado servo de Deus. É o homem de uma palavra só, de uma esposa só, que cuida da família, que honra a família. Este é aquele que tem o selo de Deus na vida dele. Habita com ele, tem intimidade com um amigo. Consolador é amigo. E então Jesus quando ele vem à terra, eu sei que eu perco um pouco de tempo bebendo água, mas fica impossível, minha garganta não aguenta. Jesus, é interessante essa história entre a relação de Jesus e o Espírito. Quando Jesus vem à terra, Jesus ele tem a natureza divina, ele também tem a natureza humana. Na teologia falam 100% Deus, 100% homem. Posso usar também essa expressão,
ele tem a natureza divina e também a natureza humana, está nele, as duas. Não é que ele é mais homem do que, não, tem as duas. Todavia, ele não usa a sua natureza divina. Quando o Espírito Santo habitava em Jesus aqui, quando ele estava aqui, era a divindade habitando em Jesus Cristo, uma humanidade não caída. Jesus não herdou o pecado original, o qual todo ser humano herdou. Josué, qual é o pecado original? O pecado de Adão e Eva, em que uma forma ficou defeituosa e todas as demais que vieram dessa descendência também veio com aquele mesmo defeito. Somos nós. Jesus, pelo fato de Jesus Cristo, porque toda pessoa em que vem ao mundo, ele vem por um ato sexual entre um homem e uma mulher, e então dessa forma todo ser humano vem com o defeito de fábrica, que é o pecado original. E no caso de Jesus é totalmente diferente. Não houve um ato sexual entre Maria e José, não houve. Por que, Josué? Porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 35, que o Espírito veio sobre Maria e colocou Jesus no ventre de Maria. Então é um trabalho entre Deus e um ser humano, quebrando assim aquela corrente, aquele círculo que vinha entre um homem e uma mulher, depois um filho. Não houve uma relação entre Maria e José, mas houve uma relação entre Deus, pela pessoa do Espírito, colocando no ventre de Maria Jesus, e aí veio Jesus sem herdar o pecado original. Jesus não tem pecado, não pecou, não pecou durante toda a sua vida. Queridos, então quando o Espírito habita em Jesus Cristo, é a divindade habitando numa humanidade não caída. Agora, quando o Espírito habita em nós, é a divindade habitando em uma humanidade caída. É diferente. Então Jesus Cristo, queridos, ele teve um relacionamento bem interessante com a pessoa do Espírito. E esses são exemplos que nós devemos levar para as nossas vidas, pois se Cristo teve esse relacionamento com o Espírito, significa que eu e você precisamos muito mais que Jesus. Precisamos dessa intimidade com Jesus. A Bíblia diz que Jesus, em Lucas capítulo 3, versículo 22, que o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba sobre Jesus. Jesus é ajudado pelo Espírito a cumprir o ministério o qual ele veio para cumprir. Porque Josué, que Jesus Cristo teve que receber o Espírito Santo, e entenda uma coisa, porque em João 3,34 diz que Jesus recebeu o Espírito sem limite. Não teve limite, limitado. O Espírito Santo é na minha e na sua vida. Agora na de Jesus foi total, é sem limite na vida de Jesus. Agora por que, Josué? Porque Filipenses no capítulo 2 e o versículo 6 e 7 diz da seguinte forma, ouça bem: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, Jesus não reivindicou ser igual a Deus. Ele era Deus, mas não reivindicou a sua divindade, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Você entende que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual, agir com o Todo-Poderoso em que ele é. Então a pessoa do Espírito passa a habitar em Jesus e começa a conduzi-lo ao que Jesus tem que fazer. É Lucas capítulo 1 e o versículo 4 diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Jesus agora, quando está aqui na terra, ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito, porque ele precisa da pessoa do Espírito. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 18, diz: e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu
Quem ungiu Jesus não foi o próprio Jesus. Quem ungiu Jesus não foi a pessoa do Pai. Quem ungiu Jesus, a palavra ungir significa quem o capacitou, quem o preparou, quem o deixou pronto para exercer o seu ministério, foi a pessoa do Espírito Santo. Entende? A pessoa do Espírito Santo foi quem capacitou Jesus. Para quê, Josué? Para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração e dar vista aos cegos, apoio e liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem capacitou Jesus para fazer tudo isto? A pessoa do Espírito. O Espírito conduz a igreja, como conduziu também Jesus naquele tempo, querido, até mesmo a morte de Cristo. Quando Jesus Cristo se entrega à morte e a santificação a qual ele teve todo o período do seu ministério, é pela pessoa do Espírito. Josué prova biblicamente, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus capítulo 9 e o versículo 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada. Foi pelo Espírito que Jesus se ofereceu de forma imaculada. Imaculado, ou seja, sem defeitos, sem mancha, sem pecado, sem errar, justo, perfeito. Foi pelo Espírito Santo que Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o Espírito Santo esteve conduzindo Jesus em todo o tempo. Foi pelo Espírito Santo que Jesus Cristo expulsava os demônios. Ei, Josué, agora você forçou a barra, quero ver essa daí agora. Vamos, Mateus capítulo 12, versículo 18, diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, queridos, é pelo Espírito. Dentro do texto, fazendo uma boa hermenêutica, você vai ver que é pelo Espírito que Jesus expulsava os demônios. Queridos, a pessoa do Espírito Santo conduziu Jesus em todo o momento, em sua sabedoria, para evangelizar, para curar, para ensinar, para passar aqueles momentos terríveis que ele passou antes, durante a crucificação. É pelo Espírito Santo, e a pessoa do Espírito teve no tempo de Jesus um papel fundamental, essencial para Jesus Cristo vencer a morte. Entende? Então, queridos, é pelo Espírito. A pessoa do Espírito é tão importante. Não sei se você já percebeu isso, mas é pela pessoa do Espírito. É o Espírito Santo que, quando você fala contra o Pai, contra o Filho, você pode ter perdão. Agora, quando você fala contra a pessoa do Espírito, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é, Josué, a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você, dentro do texto, fica muito claro, que é você atribuir um feito do Espírito a Beelzebul, a demônios. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você atribui um efeito do Espírito Santo a demônios, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quando você vê alguém sendo usado por Deus, não tem um discernimento de espírito, não conhece a palavra de Deus, fecha a boquinha, porque isso é perigosíssimo. Conhecendo que é o próprio Espírito fazendo, e você atribuir a demônios, isso é perigosíssimo. Este pecado não tem perdão. Então, queridos, vigia com o que você fala, com o que você pensa, vigia, isso é perigosíssimo. Então, essa blasfêmia, falar contra a pessoa do Espírito, é perigosíssimo. O Espírito Santo é de suma importância no reino de Deus. Algumas pessoas começam a imaginar: não, mas é porque o Espírito, eu não conheço muito, mas eu conheço o Pai. Não, eu não conheço o Espírito, mas eu conheço o Filho. Queridos, o Espírito também faz parte dessa divindade.
ele é tão importante quanto o filho, ele é tão importante quanto o pai também. Afinal, foi ele que teve essa função de estar cuidando da igreja. Eu preciso ser amigo dele, e para ser amigo dele, sabe, um bom amigo troca informações. O que você gosta? Qual cidade que você gosta? Que matéria que você gosta? O que você faz nas horas vagas? Amigo é conversar com o Espírito. A Bíblia diz que é pelo Espírito que ele intercede por nós, por gemidos inexprimíveis. Isso fala de uma intimidade com o Espírito. Irmãos, pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo, ainda te falta uma coisa: valorizar a pessoa do Espírito, e é este Espírito que tem conduzido uma igreja a andar por um caminho reto, a andar por a palavra de Deus. Então tenha intimidade, conheça o Espírito e não desvalorize a pessoa do Espírito, porque ele tem tanto valor quanto a pessoa do Pai e também do Filho, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo ajudou a Jesus a concluir o ministério dele. 3 anos e meio foi o tempo em que Jesus esteve aqui tratando do seu ministério. E então, queridos, nós vemos que Jesus Cristo teve êxito no final. A morte de Jesus foi cruel. Jesus, ele estava chorando no Getsemane, mas é pelo Espírito que ele conseguiu chegar até a cruz, e lá na cruz ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, e assim morrendo. E foi também, depois de 3 dias, pelo Espírito de Deus. Romanos, no capítulo 8, versículo 11, diz que é pelo Espírito em que ele é ressuscitado. Então o Espírito tem a sua finalidade também na ressurreição. Então Cristo, quando ele é ressuscitado, ele ainda passa 40 dias aqui pregando. Esses 40 dias pregando, ele ensina os discípulos, e neste 40º dia, ele sobe ao céu, e ele fica à destra de Deus Pai. E aí, com 10 dias depois, ele envia em Atos 2 a pessoa do Espírito. A partir de agora, uma mensagem que começa de salvação por Cristo Jesus. Agora não é Cristo Jesus que caminha mais com a igreja, agora é a pessoa do Espírito que caminha com a igreja. E é pela palavra de Deus que o Espírito conduz a igreja nos dias atuais. Entenda que sem o Espírito nós não iremos conseguir vencer essa batalha terrível que se tem pela frente. Então abraça com o Espírito, meu amigo Espírito Santo, anda comigo. Minha comandou Luiz. Então Espírito Santo, acompanhe, esteja comigo, seja comigo, me encaminhe, me leve a palavra, me ajude a entrar em santidade, porque faço parte desta igreja. Então é o Espírito que te conduz ao céu, meu irmão. O Espírito e a igreja são eles que fazem o ministério da evangelização. Apocalipse capítulo 22, versículo 17 diz: e o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. A igreja tem a função de evangelizar. Até porque anjos não evangelizam, exceto em alguns casos. Então Deus envia lá o anjo, Deus manda o anjo lá falar. Ei, esquece essa oração, peraí. Josué, mas os anjos irão pregar. Mas os anjos em Apocalipse capítulo 14, bispo, eles irão proclamar, mas é o período tribulacional. A Bíblia diz que um anjo com o evangelho eterno vai proclamar o evangelho para todos. A igreja vai conseguir proclamar para os seres humanos aqui, não vai alcançar todas as nações, mas nós estamos evangelizando, e é com a pessoa do Espírito que está em mim, está em você.
poder que faz com que nós sejamos impulsionados a evangelizar com autoridade, com o poder do Espírito Santo, com sabedoria. É o Espírito e a noiva dizem: venha, venha. Aleluia. É o Espírito que leva a igreja a pregar o evangelho verdadeiro e genuíno. O que me chama a atenção é o que Cristo mesmo falou. Presta atenção no que eu vou dizer e vê se você encontra alguém aí que fala menos de Jesus e mais dos personagens da Bíblia. Jesus, em João no capítulo 15, no versículo 26, ele diz o seguinte, João capítulo 15, no versículo 26, ele diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele, o Espírito, testemunhará ao meu respeito. Presta atenção, o Espírito Santo, ele não vai exaltar outro personagem da Bíblia. O Espírito Santo leva a igreja a falar da pessoa de Cristo. Eu vejo pessoas pregando e eu vejo eles falando, e eles pregam sobre Davi, pregam sobre Moisés, pregam sobre Paulo, sobre João, e põe esses homens lá em cima, e eu não vejo na mensagem deles falando sobre Cristo, tanto quanto eles falam sobre outros personagens, porque agora a mensagem dele perdeu a centralidade. As mensagens realmente vinda da igreja tem que ser cristocêntrica. A mensagem, Jesus tem que estar no centro do evangelho, qual nós pregamos. Por que, Josué? Porque Jesus é o caminho, é a verdade, Ele é a vida. Aleluias. Em Timóteo diz que não há outro mediador entre o ser humano e Deus, só há um mediador, e esse mediador não é Maria, não é João, não é Paulo, não é Davi, não é Moisés, não é ninguém. O nome dele é Jesus Cristo. E o Espírito testemunhará de mim, diz Jesus. E então a mensagem cristocêntrica, que bandasse, ela precisa ter Cristo no centro dela, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição, Ele é aquele que triunfou sobre a morte. Não há outro, meus irmãos. Alguns ficam dizendo: mas por que Moisés? Porque Josué? Porque outros? Enfim, deixa eu te falar uma coisa: dentre todas as mortes que aconteceram e que houve ressurreição, todos esses 9 ressurreições, todos estes voltaram a morrer novamente. Mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 21, dizendo o seguinte: que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Mas espera aí, Josué, Jesus Cristo ressuscitou e os outros também ressuscitaram. A diferença está aqui, presta atenção, dobre aqui a sua atenção. A diferença é que aqueles 9 que ressuscitaram, eles voltaram a morrer. Jesus Cristo ressuscitou, não morreu, passou 40 dias aqui, subiu ao céu e está à destra de Deus. Acabou-se. Aleluias. Jesus é o único que não voltou a morrer novamente. Ele está à destra de Deus. Portanto, Ele é a primícia dos que dormem, que continua vivo até hoje. Jesus Cristo é maior, é superior, está acima. Não tem personagem na Bíblia que pode ser comparado a Jesus Cristo. Jesus Cristo é incomparável. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, e diz assim, presta atenção, olha, veja só, e diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, e diz da seguinte forma: Ele nos capacitou
para sermos ministros de uma nova aliança que nós estamos, não da letra aqui não é conhecimento bíblico. Faça uma boa hermenêutica e não fica fazendo coisa mirabolante, que não tem nada a ver com as escrituras. A letra aqui está falando sobre a lei mosaica, dentro do texto, tá bom? Então a letra aqui não é conhecimento bíblico, mas sim lei mosaica. Aí ele diz assim, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Presta bem atenção, porque nós somos conduzidos na nova aliança, e quem nos conduz é o Espírito Santo, e quem nos capacitou foi o próprio Jesus pelo Espírito Santo. E sendo assim, na nova aliança, assim como Moisés estava no centro da lei mosaica, Jesus Cristo está no centro da nova aliança. Assim como Moisés falava muito da lei, nós falamos da nova aliança. Assim como eram exaltados os antigos, nós exaltamos o único, o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus, santo és o Senhor. Queridos, é o Espírito, ele nos leva a falar sobre Jesus. O meu filho falou que agora a pessoa mais influente, segundo um documento em que ele leu, é Maomé. Maomé, ele surge no ano 500 e alguma coisa, e o islamismo através dele surge no ano 600 e alguma coisa. Jesus, agora, será que Maomé é uma pessoa mais influente do que o próprio Jesus? O islamismo considera Jesus como um profeta. Ele é um profeta. Eles não interpretam dizendo que Jesus é Deus, não. Eles dizem que ele é um profeta, um homem bom, um homem que vem de Deus. Bom, nós cristãos não consideramos Maomé como um profeta, entende? Então Maomé aparece no ano 500 e alguma coisa depois de Cristo. O Antigo Testamento, veja só, o Antigo Testamento, ele já falava da pessoa de Jesus, e no Antigo Testamento, Jesus é identificado como o Messias. A palavra Messias, vindo do hebraico, significa ungido. Para o judeu é o ungido, o rei ungido, que eles esperam até hoje. Então o Antigo Testamento, lá os antigos já estavam falando de Jesus, não lembro de Maomé, só vi Jesus. E então, queridos, quando Jesus vem, as coisas começam a girar tudo em torno de Jesus. O cristianismo é impactado pela mensagem central, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é sim a pessoa mais influente de todos os tempos, queridos, porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que todo joelho dobrará diante de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, queridos, é Jesus Cristo. O Espírito Santo nos leva a pregar sobre a pessoa de Jesus, sendo aquele que desequilibrou no mundo físico e também no mundo espiritual. O nome dele é Jesus Cristo. Não dá para comparar. O nome dele é Jesus Cristo. Aleluias. E o Espírito Santo nos leva a dizer que não há, Atos capítulo 4, versículo 12, nos céus, na terra, debaixo do mar, dentro do mar, não há outro nome que possamos invocar e sermos salvos. Só Jesus Cristo tem autoridade para nos dar a salvação. Não há outro nome nas Escrituras, não são as obras. Mas como nós temos muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra da verdade, e eles começam a entender que bispo, eles começam a entender o seguinte: o que eu faço faz diferença. Opa, eu vou para a igreja, o negócio agora é ser gospel, então eu vou para a igreja, o negócio é ser gospel, então eu vou passar agora, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou aceitar Jesus. Aceitei Jesus. Opa, já fiz alguma coisa. Opa, agora eu vou batizar nas águas. Opa, já estou batizado nas águas. Eu agora vou tomar a ceia. Estou tomando a ceia. Agora eu vou ser dizimista. Opa, sou dizimista, sou ofertante. Olha aí, eu estou agora fazendo outra coisa. Agora eu sou da parte eclesiástica. Eu sou diácono, eu sou bispo, eu sou evangelista, eu sou pastor. Agora eu estou, queridos,
nada que eu e você façamos vai nos dar o direito de salvação. A salvação é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós não podemos atribuir ao que fazemos para sermos salvos. E Josué, e eu não devo fazer nada do que você falou? Claro que deve. O entendimento é que você não deve ter dessa forma. Então, Josué, eu posso me batizar? Claro que pode, porque todo salvo em Cristo Jesus, a fé é em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Uma vez que temos o entendimento disto, a partir daí, então, o que eu vou fazer? Eu vou servir a Jesus Cristo. Opa, batismo, vou me batizar. Estou aqui, pastor, vou me batizar, preciso me batizar. Por quê? Para ser salvo? Não, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Opa, e agora, pastor, o que eu faço? Agora eu vou tomar a ceia. Espera aí, vou tomar a ceia para ser salvo? Não, você não está entendendo, a salvação foi lá atrás, foi em Cristo Jesus. Agora você vai tomar a ceia, porque você é um salvo em Cristo Jesus. Então, uma vez que você é salvo em Cristo Jesus, então você batiza, toma a ceia, dizima, faz oferta, é levantado, é pregador, e eu faço boas caridades. Por quê? Para ser salvo? Não, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão, a salvação é por Cristo Jesus, e não pelo que fazemos. Então, louvado e engrandecido seja Cristo Jesus, que está à destra do Pai. Aleluia. E o Espírito Santo leva aos pregadores a levar ao povo ao conhecimento pleno das Escrituras. É em João, no capítulo 16, e o versículo 8 diz: e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Josué, eu só ouço falar esse versículo, mas até agora ninguém me explicou. Eu vou te explicar, se acalma. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Ele já veio? Já. Ele já veio. Ele convencerá. A palavra convencer. Convencer não é obrigar. Convencer é mostrar o caminho que leva a Deus. Convencer é mostrar a verdade das Escrituras. Convencer é levar a pessoa ao conhecimento da palavra de Deus para ele tomar decisões. Convencer. Então o Espírito que leva a pessoa ao quê? Pecado. Qual é o pecado, Josué? É um pecado em específico? Sim. Mas onde? Na Bíblia. O versículo 8, põe aqui, abençoado, para o pessoal ver, para não dizer que eu estou. O versículo 9 de João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 9. Estará aí. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Então o Espírito veio convencer a humanidade de um pecado chamado incredulidade. Pessoas incrédulas: eu não creio. Rapaz, você não crê em Jesus? Não creio. Você não crê na Bíblia? Não creio. Você não crê que Deus está se manifestando, agindo? Não creio. Meu irmão, pelo amor de Deus, isso é incredulidade. Incredulidade é pecado. Pecado, o qual leva para onde, Josué? Para o lago de fogo. Mas aonde, Josué? Na Bíblia. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8 diz, aí ele começa a fazer uma lista, e aí ele coloca incrédulos não crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, leva a uma eternidade longe do Pai. Mas o Espírito Santo, ele nos traz a palavra, o conhecimento, e nos leva a passarmos a crer em Jesus Cristo, porque o que eu falei em Efésios capítulo 1, versículo 13, aí passamos ouvindo a palavra, o Evangelho da verdade, e crendo em Jesus Cristo, somos selados pelo Espírito da promessa, porque o Espírito, quando nós cremos, o Espírito passa a habitar dentro de nós, e nos leva a essa verdade, e tira a incredulidade que estava anteriormente dentro de cada um, e então passamos a ser servos do Altíssimo, e quem faz isso é a pessoa do Espírito
Espírito, meus irmãos, é Ele quem trabalha na minha, na sua vida. E às vezes, eu creio em Deus, mas eu creio em Jesus, mas eu já não creio na Bíblia completamente. Tem uma parte que eu não creio, bispo. Mas por que você não crê? É porque eu estou cometendo um erro segundo essa parte. É por isso que eu não creio. Não é para crer simplesmente naquilo que te convém, é para crer na Bíblia de forma total, porque ela é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20. E abrir-se-ão os livros, um livro da vida, com certeza o livro, a Bíblia vai estar lá. E a Bíblia diz que todos foram julgados conforme o que estava escrito nos livros. A Bíblia vai estar lá. Jesus disse assim: eu não julgo ninguém, porque já tem quem o julgue. Quem julga, Josué? A palavra que tenho vos pregado, esta julgará naquele grande dia. Então não adianta crer a Bíblia em partes. Eu estou praticando só a Bíblia em partes, a outra eu deixo para lá, deixo para os outros cumprir. Mas o Espírito Santo que te ama, que tem te levado a um caminho de santidade, assim do que eu para comandar-se, diz assim: atenta para todas as Escrituras, obedeça às Escrituras, para que isso te vá bem. Oh, aleluia. Aleluia. Queridos, é o Espírito que cuida da igreja. Ele fala de acordo com a necessidade de que a pessoa tem. Josué, estou precisando de uma porta, de 1 milhão na conta. Eu também. Eu também. Mas o Espírito tem algo mais importante do que 1 milhão, porque 1 milhão ele vai ficar por aqui. E tem uma coisa que é mais importante do que 1 milhão, é a eternidade. A eternidade. Para onde nós iremos, com quem ficaremos a eternidade. Isso é mais importante do que o que você está querendo, porque o Espírito Santo está me levando a te dizer que o que mais importa é o cumprimento. É Tiago capítulo 1 e o versículo 22, não sejais somente ouvintes da palavra, mas sejam cumpridores. Apocalipse do capítulo 1 e o versículo 3, bem-aventurado é aquele que ouve, é aquele que lê, e também aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então cumprir a palavra de Deus, isso é de suma importância, e é pela palavra de Deus que o Espírito nos leva ao que nós temos que fazer. Efésios capítulo 6, o versículo 17, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Josué, eu estou esperando uma profecia para me parar com esse negócio. Está entendendo? Há a profecia aqui. Aleluia. A maior profecia é a palavra de Deus. Você está me ouvindo? A palavra de Deus é a maior profecia. Todas as profecias individuais têm que ser filtradas pela palavra de Deus, de tão importante que ela é. A palavra de Deus é que o Espírito usa para levar ao povo a santificação, a qual ninguém verá a Deus. O Espírito, ele está preparando uma igreja. O Espírito Santo, ele está cuidando de uma igreja, está cuidando da noiva, que somos nós, a igreja. E por quê? Porque Jesus Cristo vem buscar uma noiva, e não é uma noiva qualquer. Olha, se eu sou exigente, se você é exigente e ter uma noiva bem alinhada, arrumada, organizada, que tenha um padrão de vida bom, então imagine o noivo Jesus Cristo, que é exigente com a noiva que ele vai ter. Ele não quer uma noiva que esteja com
com carrapicho, com sujeira, com manchas. Então por isso que o amigo da noiva vem falando: ei noiva, pai, para com isso daí, ei, arruma esse vestido, arruma esse cabelo, arruma essa vida, ei, cuidado noiva, nós temos aqui um momento do arrebatamento da igreja se aproximando, é momento a qual a igreja tem que estar atento, porque as profecias bíblicas estão se cumprindo a cada momento, porque Mateus capítulo 24, todos aqueles sinais que antecedem a vinda de Cristo já estão acontecendo. Falsos profetas, tem um monte por aí, falsos cristos, tem um monte por aí. O amor de muitos se esfriará, o amor de muitos está se esfriando. Guerras, rumores de guerras estão acontecendo, tudo isso daí. A apostasia, o afastamento de muitos do caminho do Senhor está uma coisa absurda. Bispo, é uma igreja lá fora de desviado e uma igreja aqui dentro que está capengando, mas o Espírito Santo está alertando a noiva de Cristo. Ô noiva, prepara-te para te encontrar com o teu noivo. Jesus estará às portas, porque a trombeta soará e Jesus vem buscar uma noiva imaculada, limpa, pura, vai levar um povo desta terra, porque as profecias já se cumprirão. Aleluia. Andas. Calma aí que eu tenho que controlar esse negócio aqui, porque eu tenho que falar a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32, e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pessoas não conhecem a verdade, aí eles ficam meio que assim: não sabia disso, mas agora você sabe. Às vezes eu percebo, pastores, que alguns não querem nem conhecer a Bíblia, porque se ele conhecer a Bíblia, ele vai descobrir que ele está no caminho errado, está chamando Jesus de Genésio. Ele nem quer conhecer a Bíblia. Ei, vamos fazer um estudo bíblico? Não, tem um negócio aí para ir, não dá não. Tem escola aqui? Escola, vem na escola, meu irmão. Não, na escola é chato. Eu gosto do irmão aquele irmão lá que receba a vitória. Eu gosto disso, conhecimento eu não gosto não. Ele está com medo de conhecer as verdades bíblicas, porque quando conhece a verdade bíblica, o Espírito Santo começa a agir, e o mundo espiritual está trabalhando para que as pessoas não conheçam as Sagradas Escrituras, porque se ela conhecer, ela vai detectar onde ela está cometendo erros. Uma vez detectando o erro dela, ela vê: opa, Jesus está vindo aí, o meu amigo o Espírito Santo, ele precisa que eu esteja alinhado para subir com o noivo. Oh, aleluia. Aleluia. O Espírito é o Espírito que nos guia em toda a verdade. Está em João, no capítulo 16, o versículo é o 13, e diz assim: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Aleluia. Queridos, não adianta a gente ouvir aquelas mensagens que vai massagear o nosso ego, que nos leva a dimensões. Aí você vai lá na TV, começa a ouvir lá aquele homem do chapéu, aquela coisa toda, porque ele vai arrebentar, vai prosperar, você vai ser o melhor, e aquelas mensagens da prosperidade, e leva o povo a ter ilusões em que a Bíblia não diz, mas conduz ao povo a ficar aqui na terra, a ficar conformado com o que a terra tem para oferecer para ele. Mas a igreja de Cristo, que é guiada pela verdade, a verdade do Espírito Santo: não se conformeis com este mundo, porque nós temos uma eternidade pela frente. Aleluia.
Então o Espírito está cuidando dos seus, meus irmãos. Então esteja atento, seja seleto, selecione. Ei, esse aqui eu não ouço não, esse aqui é desmanteladinho, não gosto desse cidadão aqui não. Opa, esse aqui tem uma boa palavra, estou vendo que está nas Escrituras, hein? Tudo que ele falou, ele citou as Escrituras. Este conhece as Escrituras, esse está indo bem. Opa, seja seleto, para de ouvir pessoas que te levam a duvidar da fé preciosa que está nas Escrituras. Tem um aí chamado, está gravando? Então para você estar gravando, beleza. Então chamado Romilson, e este homem tem levado uma multidão a se distanciar de Jesus. Por 4 vezes ele já profetizou que Jesus viria, e sabe o que aconteceu? Jesus não veio. E agora o pessoal ficou revoltado com ele, Josué. Não, uma multidão continua seguindo este homem, com esses falsos ensinos. Queridos, o povo está cego. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm uma mente, mas eles não conseguem raciocinar. Eles não conseguem diferenciar entre a mão direita e a mão esquerda. Querido, a igreja de Cristo precisa ser despertada, porque Cristo está vindo buscar a sua noiva. E tem muitos brincando de ser crente, mas o Espírito, aquele mesmo Espírito que escreveu a igreja de Sardes, Pérgamo, Tiatira, a igreja de Filadélfia, a Laodiceia e as demais, quando no final dizia: ouça o que o Espírito diz às igrejas, aquele mesmo Espírito diz hoje a esta igreja: ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Porque a há uma igreja brasileira que está sendo enganada, meus irmãos. Uma igreja que aceita tudo, ele quer tudo, mas tudo de errado. Eles cantam, a igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, olha, escreve a igreja de Sardes, aquela igreja que tem nome que vive, mas está morta. A igreja que parece ser viva, tem pregadores, tem cantores, tem tocadores, tem o pessoal que toma ceia, tem o pessoal que pula, tem o pessoal que dança, tem o pessoal que dá glória a Deus. Mas espera aí, estas eram as características da igreja de Sardes. Tem nome que vives, fazia tudo que uma igreja verdadeira fazia, mas não tinha o Espírito não estava aprovando aquela igreja. Por isso que ele diz: quem tem ouvidos ouça, Sarde, o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, o que o Espírito está despertando uma igreja lavada, remida no sangue de Cristo, e tu és essa igreja de Cristo. Então, igreja, não brinque com a palavra de Deus, não brinque com o Espírito, o que Ele está despertando a cada um de nós, para estarmos preparados, porque aquilo que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Então, queridos, o Espírito da verdade está trazendo algo aqui revelador, trazendo um despertamento. Mas Josué, eu estou tão errado assim? Não, querido, ele está só se balançando, porque talvez você tenha assistido muito a TV, muito as mensagens do rádio, você não tem ouvido, mas o que o Espírito está fazendo aqui é balançando a sua vida. É uma mensagem de confronto.
dizendo a ti, dizendo a ti, desperta, ó igreja de Cristo, porque Cristo vem aí, o noivo está vindo aí, e Ele tem um compromisso real contigo, e por isso que Ele te desperta. Olha o que diz a Bíblia: eu falo assim porque eu o amo. Então arrependa-te quando fores para arrepender, porque Deus te ama. Aleluias, eu devo estar alegre, porque Lucas, todas as vezes que eu te repreendo, meu filho, é porque eu te amo. Lucas, larga esse negócio, vai estudar. Lucas, larga isso aí, vai fazer uma coisa boa para a tua vida. O Deus Pai é a mesma coisa. Quando nós estamos nos distanciando dele, ele começa a usar os seus profetas para colocar você de volta no caminho dele, e é isto que ele está fazendo contigo. Ele te ama, ele te ama, ele te ama, ele te quer, você é dele, o Espírito é o teu amigo, e o teu amigo, quando é amigo, ele diz as verdades na tua cara. Em nome de Jesus, igreja, eu quero fazer uma oração por sua vida, humildemente. Mantenha-se sentado, feche os teus olhos. Eu sou indigno disso, mas o Espírito de Deus, Ele me ama, e Ele te ama, e Ele quer nos ajudar a fazer a coisa certa, na hora certa, porque Ele nos ama. Deus, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Mais uma vez, eu não sou digno, Senhor, mas pelo Espírito, eu te apresento a minha vida e a minha família, e eu te apresento os meus irmãos, estes que têm o mesmo propósito, servir a Ti, e um dia entrar nas cidades da Jerusalém pelas portas, um dia ter o privilégio de adorar a Ti, no novo céus e na nova terra, e na Jerusalém celestial. E tem um objetivo, Deus, mas os embaraços da vida, as lutas, as dificuldades são grandes, e o Espírito intercede por nós por gemidos inexprimíveis, e eu intercedo porque a minha vida e pela vida do teu povo. E eu te peço nesta noite, renova este irmão, renova esta irmã, renova estes homens, renova a minha vida, renova todos nós, para que possamos andar na tua presença em santidade, Senhor. Oh Deus, seja conosco mais um dia, mais uma vez, e abençoe o teu povo, para que eles possam estar firmes até o fim, em o nome de Jesus, é o que eu te peço e agradeço. E as palmas, mas bem forte, porque não é para mim, mas é para Jesus Cristo. Louve ao Senhor, aleluia. Amados, diante dessa palavra tão gloriosa, tem alguém no nosso meio aqui que fala: eu quero, como foi ministrado aqui, eu quero entrar pelas portas de Jerusalém. Mas isso só acontece para aquele que entrega verdadeiramente a sua vida a Cristo. Como diz a palavra do Senhor: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Diante dessa palavra, existe alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus e que gostaria de aceitá-lo e descer as águas do batismo? Se tem alguém no nosso meio nessa condição, gostaria de te convidar de vir aqui à frente para que a gente possa orar por você. Porque o Senhor
ele não vai contra a palavra dele, amado. É como já foi ministrado aqui. A palavra do Senhor, ela está se cumprindo. O Senhor, ele é muito sério no que ele faz e naquilo que ele ainda há de fazer. Na palavra de Mateus, quando ele fala sobre o motivo de ele estar ali, ele disse que ele veio para cumprir a palavra. Ele veio em total e em plena comunhão com o Senhor. E ele cumpriu com a vontade do Pai nessa terra. E o Espírito do Senhor habita entre nós, como já foi ministrado aqui. E Ele, até aqui, tem preparado morada para nós. Só que essa morada, quem vai poder estar com Ele é somente aquele que aceitou a Cristo e que vive em plena comunhão com o Espírito. Mais uma vez, existe alguém aqui no nosso meio que ainda não aceitou o Senhor Jesus e que gostaria de aceitá-lo? Pastor, eu ainda não aceitei, eu gostaria de descer as águas do batismo.